Olá, você é muito bem-vindo ao programa Caminho da Vida. A propósito, sua companhia nos motiva a oferecer sempre o nosso melhor. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. E hoje você vai conferir uma linda história no quadro Há uma Saída. No nosso momento musical, uma linda canção em louvor ao nome de Jesus. É claro que não poderia faltar a ministração da Palavra de Deus. Eu espero que hoje a sua oração seja respondida. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Caminho da Vida, que está apenas começando. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. O nosso Disque Oração está disponível 24 horas. Você interessado pode ligar no 64 3621 1148. Eu já quero aproveitar para convidar a você de casa para o 2º Congresso da UDECAD, União dos Diáconos e Cooperadores da Assembleia de Deus de Rio Verde. Anote aí na sua agenda, 16, 17 e 18 de maio. Eu espero por você e toda a sua família. Eu aproveito a oportunidade para mandar aqui um abraço todo especial para pessoas especiais. Rosângela de Miranda, de Goianésia, Goiás, Gláucia Rodrigues, de Buriti Alegre, Goiás, Maria Francisca, de Goianésia, também um abraço aqui a Aline, de Rio Verde, Maria Celine, de Fortaleza, no Ceará, Aeron Oliveira, de Fortaleza, Ceará, e meu amigo Adolfo Alves Gomes, lá de Acreúna. Por falar em Acreúna, abraço a todos os irmãos aí, pastor Di Marci, sua esposa, enfim, todos os irmãos da nossa igreja aí, Assembleia de Deus de Acreúna, Goiás. Um abraço a todos vocês e estamos esperando o seu e-mail. Envie para nós, caminhodavida@adrioverde.com.br. Sabe de uma coisa? É impossível ficarmos calados depois de recebermos algo da parte de Deus. O cristão deve contar ao maior número possível de pessoas as maravilhas que Cristo tem feito em sua vida e em sua família. Testemunhar é compartilhar as bênçãos recebidas com outras pessoas, para que elas saibam o quanto Deus é bom e desejem também fazer parte do seu reino. E uma ferramenta poderosa de propagação de testemunhos é o nosso programa. Então, agora você vai conhecer uma linda história e mais uma vez perceber que há uma saída. Em agosto de 2013, eu tive um probleminha com a minha neta de apenas 4 anos. A minha filha estava de resguardo na minha casa e a minha neta apresentou uns sintomas, não estava sentindo bem. E aí a gente foi para o hospital, eu levei ela e logo o médico pediu alguns exames e foi feito alguns exames. E foi diagnosticado um tumor, chamado um tumor de Wilms, que é um tumor que tem alcançado muitas crianças. E aí, no momento, a gente ficou um pouco preocupado, porque a minha filha estava de resguardo e não tinha como ela saber daquele problema naquele momento. E eu já providenciei a ida dela para Goiânia, a gente foi para Goiânia. E logo tivemos que contar, para minha filha, ela entrou em desespero. E Deus foi preparando tudo para nós, o tratamento, os transportes. E um momento assim que
que nós ficamos assim muito preocupados foi quando saiu o resultado da biópsia. A médica disse para nós que como estaria o caso dela, o grau estaria em 3º grau e o grau do câncer é o 4º grau, então ela estaria muito próxima do 4º grau. E a médica disse assim que teria que entrar com um tratamento muito pesado, que era as 3 quimioterapias, que ela ia ter que tomar de uma vez só. Ela tomava a branca, a vermelha e a amarela. E aí eu fiquei muito preocupada, porque tinha pessoas lá, crianças, que não aguentavam tomar nenhuma. Crianças ali morrem todos os dias ali naquele hospital. E aquilo foi assim, dando um desespero, um apavoramento, e a gente ficou muito preocupado. E a doutora falou que se ela não suportasse aquele tratamento, a doença podia avançar. Mas aí, aquilo que a gente tem que fazer no momento desse é ter fé, né? A minha filha, ela chorava muito, desesperava muito, porque era muito sofrimento. Além da gente ver o sofrimento daquela criança, da minha neta, e tinha mais ainda o sofrimento das outras crianças que estavam ali. Ali tem muitas crianças naquele hospital de Barretos, muitas crianças ali faltando parte do corpo devido ao câncer. Então, assim, foi um momento muito crítico para nós quando ela disse isso, né? Foi um momento muito difícil. E teve muitos momentos que marcaram. O primeiro dia que ela foi tomar a quimioterapia. Ela sentou, né, naquela cadeira onde eles colocam aquela medicação e ela começou a tomar aquela medicação vermelha. E eu olhava para ela assim, as veias dela assim, eu olhava, estava tudo assim vermelha, escura. Aí ela assim olhava para mim e falava: mãe, ela me chama de mãe, eu sou avó, mas ela me chama de mãe. Ela falou assim: mãe, o que é isso que você está colocando em mim? Eu falei para ela, minha filha, isso aí é a medicação que você está tomando para você ficar boa, para você ficar curada. Aí teve um dia que ela falou para mim assim: mãe, mas eu não vou morrer não, mãe? Eu falei: não, meu amor, você não vai morrer não. E aquilo assim me emocionou muito, eu fiquei muito emocionada naquele momento, eu tive que, assim, que me segurar, né, para poder não chorar, né, de ver ela naquela situação. Outra situação difícil também foi o dia que ela olhou para mim e disse assim: mãe, eu queria tanto que o meu cabelo tivesse grande de novo, eu queria meu cabelo grande. Eu não quero mais ficar assim, sem cabelo. Aí eu disse para ela, eu falei: minha filha, o seu cabelo vai crescer novamente, o seu cabelo vai ficar grande de novo. Ela pega o pente, passa na cabeça, porque não tem cabelo. Então, assim, essas coisas assim, mexem muito com o sentimento da gente, né? E esses foi um dos momentos assim que eu vivenciei assim, muito difícil. E o médico disse que ela poderia precisar de tomar sangue, ela poderia, no decorrer do tratamento, ficar internada, ela poderia inchar. E eu quero dizer que eu orei muito e pedi ao Senhor, para que o Senhor tomasse conta daquela criança. E a igreja orou, todos nós oramos, agradeço a Deus pela igreja, a Assembleia de Deus de Rio Verde, que tem orado muito pela minha neta. E eu quero dizer, com toda a fé, que a minha neta está quase saindo do tratamento. Ela nunca ficou internada, a não ser no dia da cirurgia. Ela nunca precisou de tomar sangue. Ela toma, às vezes, 3 quimioterapias de uma vez só. E ela, provavelmente, assim, ela era para ficar assim, bem debilitada. Deus sustenta ela. Então, assim, Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele tem cuidado da gente, da minha neta, de uma forma especial, assim como tem cuidado de todos nós. E para finalizar, a semana passada, a médica falou para minha netinha que faltava apenas 3 sessões de quimioterapia para poder ela terminar o tratamento.
E hoje ela está bem, ela se alimenta bem. E eu quero, assim que ela terminar de tomar essa quimioterapia e fazer os exames, e a médica liberar ela do tratamento, eu quero trazer ela aqui e quero novamente apresentar para vocês um milagre que Deus fez e continua fazendo, né? Nas nossas vidas, na vida daquele que crê. Porque aquele que crê, ele alcança a vitória. Muitas das vezes as lutas vêm para nós perseverar, para nós lutar, para nós buscar. Porque sempre tem solução. Os nossos problemas sempre têm solução. E eu quero neste momento direcionar aos telespectadores que estão nos ouvindo agora. Eu quero dizer para cada um de vocês, não importa o seu problema, se é um câncer, se é uma enfermidade, o que for, seja o que for, eu quero dizer para você agora. Sempre há uma saída, porque o Deus que nós servimos é um Deus de milagre, é um Deus de vitória, é um Deus que opera no impossível. Quando o médico diz não tem mais jeito, o nosso Deus chega e diz, agora é que eu vou agir, porque eu gosto de trabalhar no impossível, porque o nosso Deus, ele trabalha no impossível. Quando as forças terrenas acabam, o nosso Deus entra em ação. A Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou essa boa obra quando enviou seu Filho sem nenhum pecado para morrer em nosso lugar. Eu e você tínhamos tudo para dar errado. E mesmo com todos os nossos defeitos, o Senhor escolheu nos amar e completar sua obra perfeita em nós. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar
Um Deus tão grande, fiel para cumprir o que um dia começou em mim. A promessa do Senhor para a nossa vida é condicional. Ela só vai se cumprir se formos obedientes à sua palavra. E agora teremos mais uma oportunidade de ouvir e decidir dar crédito à voz de Deus. Ele tem bênçãos para a sua vida. Hoje eu quero falar sobre inteligência espiritual. E para isso, convido você a ler o seguinte texto da Bíblia Sagrada, que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículos do 5 ao 7. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Você já se arrependeu de alguma atitude, de alguma decisão, de algum comportamento por não ter tido sabedoria? Relembre situações em que no final você pensou: eu precisava ter agido com mais sabedoria, especialmente com mais sabedoria espiritual. Todos nós precisamos de sabedoria em várias situações, como por exemplo, no casamento, na criação dos filhos, nos estudos, no trabalho, na administração de nossas finanças e muito mais ainda para fazermos bem o trabalho de Deus. Tiago transmite a nós uma preocupação de toda a Bíblia, pois ela fala muito mais de sabedoria. Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, por exemplo, fala desta sabedoria no livro de Provérbios aproximadamente 50 vezes. Esse tema era para ele muito importante, porque ele recebeu do próprio Deus uma sabedoria singular. Mas como você e eu podemos ser mais sábios? Como conquistarmos essa graça da inteligência espiritual? Primeiro, orar. Quando pedimos a Deus algo que Ele nos orienta a pedir, ficamos cheios de confiança. Existem causas que não sabemos se é da vontade de Deus, mas em outras temos a convicção plena que Ele quer que oremos, porque estão explícitas em Sua palavra. Nós podemos pedir sabedoria a Deus na certeza de que Deus quer que peçamos, pois o texto de Tiago nos diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Nesse mesmo sentido, o apóstolo João nos informa que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Vejamos que Salomão, ao pedir sabedoria, agradou muitíssimo a Deus. No segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 11, Deus disse a Salomão: porquanto foi esse o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo sobre o qual te constituí rei. A oração é necessária para a obtenção dessa inteligência espiritual, porque envolve a confissão de nossa insuficiência, nossa pequenez, nossa incapacidade de fazer o que Deus espera que façamos. Diante de Deus, somos como crianças. Crianças que nada podem fazer sem a supervisão de seus pais. Assim, pense em como Deus deve se alegrar quando um de nós pede sabedoria para servi-lo melhor, para orientar melhor a sua igreja, para conduzir melhor a família, para ser mais abençoado no trabalho, para gerenciar melhor as finanças, para olhar o mundo e as circunstâncias com olhos de Deus. Segundo, é orar com fé.
A Bíblia nos alerta: peça, porém, com fé, em nada duvidando. O que não pede com fé não tem convicção de que obterá resposta. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, não podemos determinar a nós mesmos que tenhamos fé. A fé não pode ser aumentada por nós mesmos. Então, o que fazer para obtermos mais desta fé, mais desta virtude espiritual? Primeiro, assim como podemos pedir mais sabedoria, também podemos pedir que Deus aumente a nossa fé, como fizeram os discípulos. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, no versículo 5, então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Segundo, a nossa fé é aumentada quando ouvimos a pregação da palavra, pois a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Assim, quanto mais ouvirmos e lermos a palavra, tanto mais a nossa fé aumentará. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Terceiro, a nossa fé também pode aumentar quando convivemos e ouvimos pessoas de fé. Talvez seja esse o sentido da frase, de fé em fé, quando Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. A fé de Timóteo habitou primeiramente em sua avó e em sua mãe. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Vale a pena ressaltar que não é qualquer tipo de fé. A fé bíblica tem um referencial, a fé em Deus, e não em mim e na minha fé. Não é fé na fé, é fé em Deus. Assim, receberemos a sabedoria pela fé, pela convicção de que Deus aumentará, bem como também a nossa própria fé. Se precisarmos de sabedoria, devemos pedi-la a Deus, mas para alcançá-la é preciso pedir com fé. Então, vamos pedir que Deus aumente a nossa fé, para que oremos e confiemos que receberemos dele a sabedoria. Deus sabe que a nossa fé é pequena e ele mesmo pode aumentá-la. E temos a convicção de que, tendo fé suficiente, alcançaremos a tão desejada sabedoria, a inteligência espiritual para sabermos lidar com as mais variadas situações sem pecarmos e sem prejudicarmos a nós mesmos e ao próximo. Assim, Deus continuará sendo glorificado e sempre teremos uma vida saudável e abençoadora, segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Deus querido, Pai de amor, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, realizado em nosso favor. Agora queremos te pedir, ó Pai, inteligência espiritual, sabedoria. Queremos que o Senhor aumente a nossa fé para podermos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para nos oferecer, e nós alcançaremos através da nossa fé em Ti. Queremos te pedir agora que o Senhor venha abençoar a cada lar, a cada família, a cada pessoa que ora conosco agora, ó Pai. Eu quero te pedir uma bênção para essa família, uma bênção de cura para enfermidades, para a solução de problemas, ó Pai, e que o Senhor venha abençoar de uma maneira toda especial. Assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
AD Studio, qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração, plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Lamentavelmente, nós temos que parar por aqui, mas estaremos de volta na semana que vem, se Deus quiser. Lembre-se de compartilhar as bênçãos recebidas do Senhor com todos à sua volta. A sua experiência pode ser muito útil para outras pessoas. Uma ótima semana, meu amigo e meu irmão. Que você cresça na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.